Boa noite, povo lindo por dentro. Tudo tranquilo, tudo na paz. Olha o Negão Ayrton aqui. Antes do nosso encontro presencial de hoje, segunda-feira, dia 16 de março de 2026, para em mais um vídeo curto, muni-lo de informações que serão cobradas em sua prova. Você está estudando comigo agora Direito Constitucional e você está vendo comigo em vídeos curtos sentidos, conceitos ou concepções de Constituição. Os editais cobram isto de você. E nós já falamos em vídeos anteriores sobre o conceito sociológico defendido por Fernando Lassalle e o conceito político defendido por Carl Schmitt. Agora, nesse vídeo curto, o tio vai falar sobre o conceito jurídico de Constituição. Conceito, sentido ou concepção jurídica de Constituição. Enquanto o conceito sociológico era defendido por Fernando Lassalle, o conceito político era defendido por Carl Schmitt, Hans Kelsen é o papa, o cara do conceito jurídico de Constituição. Imagina que os três estivessem conversando, Carl Schmitt, Fernando Lassalle e Hans Kelsen. E aí Fernando Lassalle fala: Constituição é o reflexo da soma dos interesses daqueles que detêm o poder na sociedade. Carl Schmitt fala: não, Constituição é uma decisão política fundamental. Está na Constituição aquilo que os políticos querem que esteja. Hans Kelsen vai dizer assim: porra nenhuma. O que é Constituição? Constituição é uma lei maior de um país e como lei deve ser cumprida. Como lei deve ser cumprida independentemente de conter o somatório dos interesses daqueles que detêm o poder ou de ser uma decisão política fundamental. É Constituição, é lei maior, deve ser obedecida e pronto. Kelsen, austríaco, é conhecido como o pai do positivismo jurídico. Para Kelsen, o direito não deve ser contaminado por questões sociológicas, por questões políticas, por questões filosóficas ou religiosas. Está positivado como lei, deve ser cumprido. E se a Constituição é a lei maior, ela deve ser cumprida. Ok? Por isso que ele é notabilizado por um livro, por uma obra, Teoria Pura do Direito. Por que Teoria Pura do Direito? Porque ele entende que o direito deve ser descontaminado das influências dos demais ramos do conhecimento. Entenderam? Eu não estou dizendo que Kelsen está certo ou está errado. Só estou passando informações. Mas esta ideia de Kelsen, esse conceito jurídico de Kelsen, sofreu algumas críticas. Reza a lenda que em sala de aula, quando ele disse que a Constituição é a lei maior, por isso que a ele é atribuída aquela analogia do ordenamento jurídico em forma de pirâmide de Kelsen, quando ele disse que a Constituição estava no topo do ordenamento e tudo mais aí, a Constituição deveria obediência. Um aluno perguntou: Kelsen,
E a Constituição deve obediência a quem? Foi aí que ele criou uma chamada norma hipotética fundamental. Porque se ele dissesse que a Constituição deveria obediência a Deus, já estava misturando direito com religião. E aí ele criou uma norma hipotética fundamental que estaria acima da Constituição. E esta norma hipotética fundamental só tem um único artigo: obedeça à Constituição. A Constituição deve obediência a uma norma hipotética fundamental. E o que é que diz a norma hipotética fundamental? Obedeça à Constituição. Daí se infere que a Constituição efetivamente é a lei maior. Entendeu? Pai do positivismo jurídico, Hans Kelsen, o Papa é o defensor do conceito jurídico de Constituição. E para ele, Constituição é a lei maior e deve, por isto, ser obedecida. E o que é que está acima da Constituição? Norma hipotética fundamental. O que é que tem nessa norma hipotética fundamental? Um único artigo: obedeça à Constituição. Por isto que sobre aquilo que é cobrado na prova de concurso, para o nível de prova que você quer saber, você tem que saber disto. A Constituição é a lei maior, é o sentido jurídico de Constituição. Ela está descontaminada do sentido sociológico ou sentido político, e acima dela você tem uma norma hipotética fundamental que tem como único artigo: obedeça à Constituição. Entendeu? Espero que sim. Sentido sociológico, Fernando Lassalle. Sentido político, Carl Schmitt. Sentido jurídico, Hans Kelsen. Fique com Deus, meu filho. Daqui a pouco eu vou infiltrar aqui umas férias noturno até 22 horas. Continue firme no propósito, porque Deus é fiel para cumprir.